para essa minha outra tela, que eu fico vendo o que vocês estão passando, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Ah, tá. Tá. Então, Ah, tá então, ótimo, então, tá certo. Deixa eu tirar aqui o meu. E vou, então... Tá certo. Uhum. boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar início à aula B6, que está dentro do módulo da trilha B. Essa trilha B tem como título âncora, tecnologia, inovação e metodologias ativas. Nós estamos aqui nessa trilha B do nosso curso de gestão judicial 360 graus mais, e hoje a aula é do módulo B6, Nudge e Economia Comportamental aplicados ao Judiciário, com a desembargadora federal Daniele Maranhão. A desembargadora tem mestrado pela Universidade de Brasília e está desenvolvendo doutorado no Instituto IDP, também de Brasília, e é uma grande especialista em diversas áreas do conhecimento. Faço destaque à qualidade de juíza de enlace da Rede Brasileira de Enlace para a Primeira Região, e foi coordenadora científica de um recentíssimo curso que foi tido como um dos melhores cursos que a Escola de Magistratura realizou recentemente, que é o curso voltado à Convenção da Haia de 1980, acontecido na semana passada. A ementa da aula tem como linhas gerais fundamentos de economia comportamental e da teoria dos nuts, vieses cognitivos relevantes para decisões administrativas e judiciais, arquitetura de escolha aplicada ao desenho de fluxos processuais, a comunicação institucional e a gestão de equipes, experiências comparadas no Poder Judiciário e outros aspectos relevantes. Então, eu gostaria de saudar a desembargadora Daniele Maranhão, por quem tenho um profundo apreço, e gostaria também de passar a ela a palavra. Obrigada, Hugo. Obrigada também ao Antônio Cláudio, que me fizeram uma recepção excelente. Eu sempre gosto de estar com vocês nesses cursos, né, em que a gente tenta, de alguma forma, melhorar. Eu estou na carreira há 35 anos, praticamente, e durante todo esse tempo eu acho que quando a gente está amadurecendo, né, não vou dizer envelhecendo, a gente sente essa necessidade de fazer revisões, de buscar o novo. Então, a gente está nesse momento do novo, e o nudge é uma ideia que eu trouxe há algum tempo, quando se começava a estudar gestão, né? E eu optei por uma linguagem bastante simples nesse curso, porque eu realmente gostaria de passar a vocês. Eu vou tratar todo mundo de vocês, tá? Eu acho que eu me sinto mais à vontade, até também para o pessoal poder interagir, se não for nenhum óbice no curso, né? Nós temos juízes e servidores, é isso? Juízes e Uhum, servidores. certo. Então, se não for nenhum óbice, eu vou continuar com essa linguagem, pode ser? Tá certo. E Pode ser. então, como é que eu falo? Então, na verdade, é uma técnica que muitas pessoas elas acabam adotando na sua vida diária e não percebem que estão simplificando as coisas, né? Então, a primeira pergunta para a gente começar a estudar os nudges é se a gente realmente toma decisões de forma totalmente racional, né? A ideia e o juiz, né, e todos os estudos de Habermas, do Dworkin, todos os cientistas políticos e jurídicos, principalmente da ciência jurídica, eles fazem com que a gente ingesse as decisões dentro do judiciário e necessariamente tenha uma ideia de que, ao administrar, nós também temos técnicas ingessantes, ou seja, e que existe uma resposta pronta para tudo, né? Durante muito tempo, a economia acreditou que sim, que a gente tomava decisões de forma totalmente racional, que existia aquela ideia do homo econômicos, né? Uma pessoa que analisa tudo, calcula tudo e sempre toma a melhor decisão possível, mas na prática nós sabemos que não é bem assim. A vida real, ela mostra outras coisas, né? É que nós somos, enfim, influenciados por emoção, pela pressa, o estresse,
o chefe cobrando, o hábito, o contexto, né? E uma série de atalhos mentais. E é justamente daí que nasce a economia comportamental, e dentro dela a teoria do nudge, que se traduz por um empurrãozinho, né? O nudge ele foi desenvolvido por dois autores, o Richard Thaler e o Carl Sustein, que também é um cientista político, e basicamente ele propõe o seguinte: em vez de obrigar ou punir, a gente pode organizar um ambiente de escolha de forma que as pessoas tendam a tomar decisões melhores sem perder a liberdade. Ou seja, não é impor, é facilitar o caminho. O exemplo mais simples que nós temos é aquele da dieta, né? Você coloca frutas na altura dos olhos em vez de doces. Se você abre a sua geladeira e tem doces, você naturalmente vai comer doce. Mas se tem frutas, você está facilitando uma escolha mais adequada. Então, você não proíbe o doce, mas você aumenta a chance da escolha saudável. Então, agora trazendo para o nosso meio, né? A grande sacada é entender que não existe neutralidade na forma como nós organizamos os processos, os sistemas, as decisões, ou seja, tudo influencia. A forma como o formulário é escrito, a ordem das opções, a linguagem que é usada numa sentença, até o design do sistema eletrônico, das nossas páginas. Então, isso tudo impacta o comportamento de quem está usando. E aí que entra um ponto importante, né? O magistrado ou o gestor do núcleo administrativo ou o chefe de gabinete, ou quem que esteja nessa posição do gestor, ele vira, queira ou não, um arquiteto de escolhas. Ele passa a desenhar um ambiente onde as decisões acontecem, né? E isso abre um mundo de possibilidades. Por exemplo, se você define a tramitação digital com padrão, que foi uma escolha do nosso tribunal, do Brasil, praticamente todo, a maioria vai seguir esse caminho. Se você simplifica a linguagem, hoje o CNJ fala em simplificação das linguagens, mais pessoas entendem e cumprem as decisões. Se você sofistica, por outro lado, aí eu estou falando da oposição, né? Você pode estar fazendo uma peça belíssima, mas não necessariamente vai ser compreendido. Então, se você manda lembrete de audiência para o WhatsApp, o número de faltas cai. Pessoal, hoje é a nossa reunião, entendeu? Por favor, não se esqueçam da nossa reunião. Então, nada disso obriga ninguém, mas tudo isso influencia. Por que que influencia? Funciona porque nós conversamos como a forma da mente humana opera. Então, a gente tem duas formas de pensar, né? Um rápido, automático, quase no piloto automático, a gente vai fazendo simplesmente, e o outro que é mais lento, analítico, que exige esforço. Então, o nudge, ele atua justamente no primeiro, no automático, naquilo que a gente faz sem pensar, como dirigir, ou como uma série de outras atitudes que a gente tem, ou chegar e abrir logo o SS todo dia. Isso é um comportamento que pode ser estabelecido e pode ser tido como um comportamento de nudge, mas ele vai, aos poucos, ele vai se transformando em algo que é automático, né? Ele facilita a decisão correta sem exigir um esforço extra. Quando a pessoa está em processo de gerenciamento e de repente vê que não atingiu as metas, eu não sou diamante, eu não sou ouro, eu não sou bronze, eu não sou nada, então a pessoa entra em pânico. E por quê? Porque o nudge é um processo lento, né? Que você aos poucos vai criando sistemas de facilitação de processos de trabalho e que vai clareando e levando a um objetivo final. Agora, isso tem um detalhe importante, né? Isso não vale só para o cidadão, vale para nós, operadores de direito. A Gabriela, a primeira vez que eu falei sobre nudge, eu dei um exemplo que eu não me lembrava mais. Um dia desse, encontrando a Gabriela, ela me falou, doutor, fala do exemplo do xixi. E eu não me lembrava do exemplo do xixi. Então, mas agora eu estou lembrando e vou falar para vocês. É o seguinte, num determinado departamento, as pessoas iam ao toalete e faziam, e sujavam muito, tal. Para facilitar a limpeza do ambiente, manter tudo de forma mais organizada, o pessoal resolveu colocar uma placa, entendeu? E colocaram uma mosquinha bem no centro, né, do mictório, dizendo o seguinte: acerte a mosca. Com isso, as pessoas viram aquela brincadeira de que, ao fazer o xixi, elas teriam que acertar a mosca,
uma brincadeira, mas na verdade o subterfúgio por trás daquilo era o seguinte: por favor, deixe tudo limpo, faça dentro do mictório, né? Então, assim, naquele momento, eu acho que a Gabriela gostou muito desse exemplo, porque ele demonstrou o que que é esse empurrãozinho. É uma forma de você dar uma ideia, colocar uma regra que vai facilitar um resultado. Então, eu dei de novo esse exemplo, porque talvez ele seja um dos melhores, como esse mesmo das frutas, dos doces, né? Então, é, dentro do nosso ambiente jurídico, eu estou dando uma pala assim geral, antes da gente entrar um pouco mais, para apresentar o tema para vocês, né? Nós temos aquilo que chama do viés de ancoragem, o valor dos honorários, né? O valor pedido na inicial, ele pode influenciar, sem a gente perceber, o valor da condenação, por exemplo, né? O viés de disponibilidade, são esses casos que aparecem muito na mídia, eles acabam pesando mais na nossa percepção. Quer dizer, se a gente tem um caso de uma operação muito importante, que todo dia sai no Jornal Nacional, tal, aquele magistrado, aquele servidor, aquela pessoa que está lidando com esse caso, ele acaba dando mais atenção a isso, né? Da mesma forma, a aversão à perda, aquela resistência natural de mudar o sistema e também de adotar as novas tecnologias, é um impacto importante. A gente quer todo dia fazer a mesma coisa. Então, eu me lembro que quando o nosso sistema era todo físico e virou virtual, vários colegas falaram: vou me aposentar, né? E até o Antônio Cláudio, que está presente aqui conosco, sabe disso. Alguns colegas fizeram movimentos muito fortes no sentido da aposentadoria, porque mudar sistemas é muito difícil. Você está a vida toda naqueles calhamaços, aqueles processos muito volumosos, e de repente você tem que mudar e passar a olhar tudo numa tela, é bastante difícil, né? Então, na verdade, não adianta só organizar o sistema, facilitar, né? É preciso entender como a mente funciona dentro dele. Porque você às vezes está achando que está facilitando e você não está dando acessibilidade a essas pessoas que estão pensando de uma outra forma. Então, a principal discussão do nudge diz respeito à manipulação, porque algumas pessoas que criticam esse processo, elas dizem, mas isso não é uma manipulação? Porque você está induzindo a pessoa a agir dessa forma, então tudo depende de como se usa, né? É, costuma-se dizer que o nudge tem três pilares, que é a transparência, a liberdade de escolha e a finalidade legítima. Então, se nós nos basearmos nesses três pilares, né, quer dizer, você tem que deixar muito claro que você está colocando aquele papelzinho ali no banheiro para fazer as pessoas acertarem a mira, né? Agora, existe uma liberdade de escolha? Existe, né? Sempre tem uma saída. Eu posso, mesmo com aquela plaquinha, eu posso mirar para o lado errado, né? Mas a finalidade legítima do nudge é melhorar a vida das pessoas. Então, sem dúvida alguma, se as pessoas todas passarem a mirar, nós teremos um banheiro muito mais limpo, as pessoas se sentirão mais agradáveis porque estão cumprindo com o seu dever cívico. Então, existe uma convergência para aquilo que eu costumo chamar de o bem, mas que na teoria do nudge se traduz como finalidade legítima, né? Então, se esses três pontos são respeitados, ele não substitui a liberdade, né? Ele vai ajudar as pessoas a exercer a liberdade da melhor forma possível. Agora, nós temos também o sludge, que é a lama, né? Que é exatamente o oposto do nudge, que não é o empurrão, é o empecilho, né? É aquele sistema complicado. Eu não vou falar de PJE, porque aqui deve ter alguém que esteja na gerência do PJE, mas, por exemplo, no começo do nosso sistema, o PJE, os nossos colegas diziam não, o bom é o EPROC, que ele é simplificado, o PJE é complicado. Eu não tenho opinião, eu hoje lido muito bem com o PJE, estou dando um exemplo bem, assim, talvez nem tão ideal, né? Mas como é o nosso sistema, é o sistema que eu tinha para falar mal. Então, sobre formulários também, eu já cheguei em alguns setores que o formulário era impossível de compreensão. Veja só, hoje eu estou na ouvidoria.
nós precisamos de um formulário que a pessoa que já chega se sentindo violada, se sinta fragilizada, ela consiga minimamente entender quais são os elementos que ela tem que colocar no formulário. Se eu colocar palavras muito sofisticadas ou palavras muito técnicas num ambiente de escuta ativa, num ambiente de acolhimento, o que que eu vou fazer? Eu vou dificultar essa acessibilidade. Então, é aquela linguagem que ninguém entende. E um nicho de 1% da população vai compreender, mas não vai chegar à pessoa que, de fato, nós desejamos que alcance, né? Então, muitas vezes o problema não é propriamente a falta de incentivo, é o excesso de dificuldade. Então, a burocracia dentro do serviço público e a burocracia que nós tínhamos, né, hoje nem tanto, mas ainda temos no nosso, nos nossos gabinetes, nos nossos espaços. Veja só, um dia desse eu cheguei no gabinete e falei, pessoal, é o seguinte, ninguém mais vai fazer sinopse, não. E eu sei, deve ter muita gente aqui de gabinete e tal. E aí o pessoal falou, não, doutora, mas como que não vai fazer sinopse? Eu falei, gente, não tem cabimento de você pegar uma pessoa e destinar para fazer uma coisa num Word, que vai ter uma visibilidade mínima em 2026. Resultado, eu descobri que vários colegas já não faziam mais sinopses e muitos colegas continuam fazendo sinopses. Não é que você não vai ter isso, mas é que nós temos uma forma automatizada de chegar ao mesmo resultado, né? Então, antes de pensar em sofisticar, o primeiro passo é limpar o caminho. E a gente vê que isso está acontecendo dentro do nosso tribunal, no Brasil de modo geral, né? Então, eu dei antes o exemplo da linguagem simples, né? Que a linguagem simples deixou de ser um mero jargão e passou a ser na tradução corrida, né, do Visual Law, que é exatamente a leitura simples, né? Aquilo que torna as decisões mais compreensíveis. É, Outra coisa interessante que a gente tem, esses lembretes automáticos de audiência, né? Programas de conciliação automática que tornam a cor do caminho mais fácil. A conciliação, depois a gente pode até conversar em outro momento, ela é muito bonita do ponto de vista, assim, quando se fala da conciliação, né, da liberação do bem, do relacionamento entre as partes, tal, mas é muito difícil as pessoas conversarem, principalmente quando há um litígio, né? Então, você hoje tem programas de conciliação automática que o contato ele é minimizado, ou que o contato vai se tornando maior à medida em que as partes vão interagindo. E isso daí tudo feito com tecnologia, né? Também nós temos os laboratórios de inovação, que testam essas soluções que são centradas no usuário. Então, tudo isso são nudges na prática. Parece que tem mais ou menos aí uns 15 minutos que eu estou falando, e eu tenho certeza que todo mundo está dizendo, mas ela não falou nada ainda, né? Porque eu estou falando de coisas do nosso dia a dia, coisas que a gente está vivenciando. Então, comumente eu converso com o meu chefe de gabinete e falo, olha, aquela abordagem que você deu naquele momento, ela não foi a mais adequada, porque ela não foi uma linguagem clara. Você não explicou para o servidor o que de fato ele deveria fazer e qual que seria a intercorrência que ocorreria se não fosse feito dessa forma. Então, quando vem o erro, né, a gente não compreende muitas vezes o que se deu, e o que aconteceu foi uma linguagem incompleta. E o nudge, ele trabalha muito nessa questão da linguagem, de você explicar exatamente o que está acontecendo para você facilitar um determinado comportamento. Então, é pura gestão, né? Então, o que que a gente vai mudar, né? A grande mudança é mentalidade, né? O judiciário ele vai deixar de ser só um sistema de comando e controle, e passa a ser um sistema que entende o comportamento humano. É um sistema que não vai só decidir, mas também vai ajudar as pessoas a decidir melhor. Isso vai acontecer tanto nas decisões judiciais, mas
eu acredito que o Nudge hoje ele é muito melhor adaptado às questões de gestão. Então, você sai do juiz tradicional e caminha para o juiz como arquiteto de escolhas. Então, o juiz, o juiz gestor hoje existe. E por que que a gente tem que dizer que existe? Existe porque nós somos hoje cobrados a produzir mais, a produzir melhor, a produzir de forma mais simplificada, a produzir de forma em que gaste menos, né? Então, isso daí são trabalhos de arquitetura, né? Trabalho de gestão. Então, eh, eu separei aqui, antes da gente falar, alguns. Eu acho que a gente pode ir entrando, deixa eu ver quanto tempo aqui. Deu quase aí uns 20 minutos, 15 minutos, né? E eu queria dar uma pausa assim nesse momento, só para saber se alguém gostaria de falar alguma coisa, ou se está muito simples ou se está muito complicado. E aí, então, a gente passaria para os slides, que tem um pouquinho mais de conteúdo, né? Depois desse panorama que eu dei. Alguém Nin- quer. Deixa eu ver Tá aqui. ótimo, doutora. A cabeça já está fervilhando aqui de ideias. Quem é que falou? Quer se Ai, apresentar, Sou Rick? pode, Hugo, por é o favor. Rick? Isso Fica sou à eu. vontade, Rick. Pode se Ah, apresentar. tá. É, é um dos nossos talentos do novo concurso, do mais recente concurso. Ah, tá certo, Rick. Seja bem-vindo, então. Vamos começar, então, com os slides. É, Pode onde que a gente... compartilhar, Luciana? Isso aí. Bem, esse daí é o título do nosso do trabalho, né? A gente pode prosseguir. Essa aí é a capa do livro, né? Depois que eu conheci a teoria dos nudges, é que eu fui comprar o livro. Primeiro eu ouvi falar, aí depois eu procurei. Se vocês tiverem interesse, eu acho que já temos tradução para o português, mas essa é uma teoria que está assim fartamente sendo disponibilizada. Vocês vão encontrar bastante material sobre isso, tá? Podemos passar. Aqui são os dois autores, né? Parece que deu um eco, mas vou prosseguir aqui, né? É, esses dois amigos e colegas que foram os grandes desenvolvedores, um economista e um jurista, né? Esse é o Richard Taylor, e o próximo que podemos já passar é o Kesselstein, que é muito conhecido no ambiente jurídico, né? E acadêmico norte-americano, e é, E como diz aí nesse slide, né, esse livro, ele acabou se tornando fundamental no campo da economia comportamental. Então, ele surge na economia comportamental e passa para todos os outros ambientes de gestão, né? Por isso que ele escreve com um economista. Podemos continuar. Podemos continuar. Bem, então, agora, vendo de forma mais assim detalhada, né, e também trazendo esse slide mais simplificado, depois eu posso passar um outro que tem mais conteúdo para vocês, mas que eu optei por não trazer porque eu achei que estava muito conteudista. E às vezes a gente traz um conteúdo muito grande e atrapalha na criatividade das pessoas que estão ouvindo, né? Então, é uma técnica de persuasão indireta, né? Ela usa insights comportamentais para influenciar as decisões das pessoas sem restringir as suas opções. Então, é muito importante fixar nisso, sem restringir suas opções. Porque se a gente colocar como um insight que é impositivo, ele deixa de ter a liberdade, né, do usuário, né? É baseado numa escolha arquitetada, então, assim, não é criado do nada, isso daqui está facilitando, não. Ele é criado de maneira planejada, né? O ambiente de decisão é estruturado para tornar essa opção desejada mais fácil ou mais atraente, que nesse caso é aquele caso de nós encontrarmos
a comida mais saudável na altura dos olhos, né? E aí vocês já devem começar a pensar como é que isso funciona nos processos, né? Quem que é a maçã e quem que é o bolinho com recheio de chocolate. Então, então a gente traz como exemplos comuns os padrões pré-selecionados, lembretes, feedbacks, simplificação de informação, e isso sendo tratado de modo geral, não no judiciário, né? Então, é uma ferramenta eficaz para influenciar comportamentos positivos na sociedade. Outro termo importante, além da questão da liberdade, é que o comportamento ele tem que ser positivo. Se ele é um comportamento que atrapalha, então ele não é nudge, ele é o sludge, tá? Podemos passar. Não. Então, como a gente estava vendo, ele é uma estratégia comportamental usada para influenciar essas decisões e comportamento de forma previsível. Então, qual é o termo importante aqui nesse caso? Previsível. Então, eu vou prever que as pessoas vão se comportar dentro dessa forma. Elas vão optar pelo processo mais difícil, porque nós criamos um sistema de atratividade ao processo mais difícil. Tá? E não proíbe opções ou altera incentivos econômicos, apenas incentiva suavemente uma decisão ou comportamento. Então, a questão da suavidade é uma outra questão para nós avaliarmos a necessidade e a utilidade do nudge também. Então, mais uma vez, o nudge é um empurrãozinho para incentivar um comportamento desejado. Podemos mudar. Então, na administração, ele vai influenciar as decisões e o comportamento, né? As escolhas, as ações das pessoas, sem proibir opções ou mudar incentivos econômicos. A abordagem suave, como eu falei, ela vai incentivar, em vez de forçar as pessoas a fazerem as escolhas certas, né? E vai levar a mudanças no comportamento das pessoas de uma forma esperada e controlada. Então, ela é uma técnica comportamental que influencia suavemente, de modo previsível, sem restringir opções. Essa é praticamente uma repetição, ele deveria até ter sido tirado. Podemos seguir. Bem, aí eu já falei naquela fala do início, né? E agora de uma forma mais sistematizada, essas três características, né? O, o nudge eficaz, ele respeita a liberdade de escolha, não pode ser impositivo, os indivíduos podem optar facilmente por não seguir a sugestão do nudge, ele tem que ser transparente, nunca deve ser enganoso ou manipulador, e ele deve estar focando no bem-estar das pessoas. Eu me lembro uma época que eu era diretora do foro, e foi a primeira vez que eu ouvi falar em nudge, que eu criei, assim, para facilitar, né? A justiça deu umas canecas para evitar que o pessoal usasse papel reciclado, né, para beber água, tal. Então a gente deu umas canecas, fazendo um movimento de bem-estar, tal. E aí uma pessoa chegou para mim e falou: doutor, isso daí é um movimento de nudge. E eu confesso que naquele momento eu não tinha noção alguma do que seria o nudge. E muitas vezes nós estamos praticando esses movimentos para incentivar as pessoas a terem um maior bem-estar e não necessariamente observamos que isso pode vir a ser uma teoria, né? Podemos passar. Bem, agora a questão do alinhamento de propósitos é muito importante. Por quê? Você tem uma equipe, então você vai apresentar uma proposta de nudge. Como que ela é feita, né? Não é assim, eu estou aqui na minha sala, eu acho que um determinado comportamento é desejado, eu bolo tudo isso e pronto, coloco lá a plaquinha e digo, acerte a mosca. Não, não funciona dessa forma, né? Primeiro, é preciso ter um alinhamento de propósitos. A equipe ela tem que estar inteirada de que estamos gestando um processo de nudge, né? Ele é colocado, ele é aceito pela equipe. Então, o alinhamento de propósitos e o nudge se complementam para direcionar comportamentos positivamente. Então, é importante que haja a interação da equipe para saber o que vai ser feito. Então, não posso chegar e dizer assim, a partir de hoje todo mundo vai pegar na sua primeira hora o processo mais difícil,
que tiver na sua caixa. Aí a pessoa, tá, e quer dizer, por quê, né? Para quê? Qual que é a finalidade? Quer dizer, agora, se houver um esclarecimento, né, de que nós precisamos cumprir metas e que para isso a gente precisa trabalhar os processos mais simples que estão entrando hoje, os processos mais complexos que já estão na nossa caixa, e se a gente começar a trabalhar com a cabeça mais fresca, os processos mais complicados, a tendência é que a gente consiga. é, Ixi, apareceu muita coisa aí. Para vocês também? Vocês estão me ouvindo? Estou. O Aham. slide não está compartilhando isso aqui. Uhum. Parou de compartilhar? Parou. Deixa eu compartilhar de novo. Acho que alguém tentou compartilhar alguma coisa e aí É. derrubou o meu. Não, então, mas não tem problema não, a gente vai continuando. Então, assim, é muito importante que exista esse alinhamento de propósitos. Então, no momento em que o gestor ele coloca uma posição para a sua equipe, ele tem que demonstrar e fazer com que essa equipe ela acredite que isso daí vai ser ou para o bem-estar, ou para o resultado final do gabinete, ou para que a equipe ou a biblioteca tenha um resultado melhor, ou que a equipe da revista, por exemplo, tenha uma estrelinha, né, no ambiente acadêmico a mais, ou que a escola seja reconhecida como uma escola efetiva, com bons resultados. Então, assim, esse alinhamento de propósitos ele é imprescindível, né? Porque o nudge ele vai moldar o ambiente da escolha. Então, o alinhamento ele vai replicando, né? Alinhar objetivos individuais e coletivos. Eu posso fazer uma proposta de nudge e a minha equipe dizer, não, doutora, eu acho que essa sua proposta ela está um pouco hard, está um pouco puxado para a gente, nós não vamos conseguir dessa forma. Que tal uma segunda opção? Quer dizer, então, existe esse aspecto de moldar o ambiente de escolha. Então, quanto mais afinada a sua equipe tiver, ao tomar decisões, melhor. Eu tenho um exemplo que não é diretamente ligado ao nudge, mas tem também a ver com um momento importante, quando eu estava ainda no primeiro grau, em que eu tive que trazer uma servidora de uma outra vara para ocupar uma gratificação. Naquela época, as gratificações elas eram todas muito disponíveis, então a grande parte dos servidores nossos tinham gratificações e então, se esperava que quando vagasse um lugar no gabinete, alguém dentro do gabinete fosse ser convocado a ocupar esse lugar. E naquele momento nós estávamos precisando de um especialista em execução e nós não tínhamos no gabinete. E aí, então, uma outra servidora de outra vara se ofereceu e nós a trouxemos para a nossa equipe. E então, na primeira reunião que nós tivemos, eu apresentei à época a servidora e falei com o pessoal, olha, pessoal, eu queria dar as boas-vindas à fulana de tal, tal, ela vai ocupar a nossa equipe nesse setor, na parte de execuções, ela tem essa expertise, ela já trabalha há muito tempo nisso, tal, não sei o quê. E aí, então, o pessoal a cumprimentou, ela foi muito bem recebida, e depois de um mês ela foi lá no meu gabinete para dizer o seguinte, doutora, o fato da senhora ter explicado por que que eu estava chegando no gabinete, por que que eu estava ocupando aquela gratificação, por que o gabinete de vocês não tinha nenhum servidor que pudesse ocupar aquele lugar, me deu uma credibilidade, uma legitimidade muito grande para estar ali naquele lugar, né? Então, eu guardei isso como uma crítica positiva e que eu estou trazendo para vocês nesse momento que a gente está falando do ambiente de escolha. Por quê? Porque é importante que o gestor ele explique para as outras pessoas por que que ele decidiu dessa forma. Porque a mera imposição, ela gera um estresse desnecessário. Muitas pessoas naquele momento poderiam se sentir injustiçados por não estarem ocupando aquele lugar. E eu expliquei que nós não tínhamos nenhum servidor com aquele perfil e, portanto, nós precisamos buscar alguém que iria agregar a nossa equipe e tal. Então, é isso que é muito importante.
O gestor ele não precisa necessariamente ser aquela pessoa boazinha, mas ela tem que gastar muita saliva para convencer as pessoas de que essa escolha é a melhor escolha, porque só assim nós vamos conseguir criar esse ambiente fértil para nudges, né? Que as pessoas veem mais valor às ações encorajadas quando os propósitos estão alinhados. Então, assim, reitero e falo 30 vezes sobre isso, porque eu vejo que uma grande dificuldade que as equipes têm é justamente a falta de alinhamento e a falta de clareza dos objetivos, né? Podemos então continuar. É, é mais do mesmo, né? Isso é a questão de envolver a equipe na formulação dos objetivos, né? Esse slide ele está trazendo que oferece vantagens significativas, contribui para o sucesso, para a eficácia organizacional, exatamente quando os membros da equipe participam da definição dos objetivos e meta. Eu não sou excelente gestora, mas eu sou muito esforçada e eu tenho reuniões quinzenais com a equipe, no gabinete, agora, né, que eu estou no segundo grau também, e eu costumo participar dessas reuniões e colocar problemas. Olha, nós estamos sendo cobrados nesse sentido. O que que vocês acham? Qual seria um movimento possível, né, razoável? Vocês acham que a gente poderia dividir em especialização? Nós poderíamos fazer um pot-pourri, um pouco de cada, né? Nós deveríamos trabalhar os processos mais antigos? Estou dando exemplos aqui soltos, né? Para podermos passar, para vocês compreenderem a necessidade dessa adequação com a equipe. Então, nós temos na justiça, né, especificamente, esses interesses que estão localizados, que além da gestão, nós temos também essa utilidade pessoal nas carreiras, né, não só a prestação jurisdicional mais eficiente, mas a justiça virou um mundo. Quando a gente olha as funções do CNJ, que a gente vê que parece que todo o poder e todo o controle da sociedade parece que está no Poder Judiciário. Voltando à questão da sinergia, que sozinhos nós somos incapazes de resolver problemas institucionais que são derivados do desenho legislativo. Hoje nós temos uma quantidade mínima de servidores, nós temos um Tribunal Regional Federal como o nosso, que tem um acervo maior do que todos os outros tribunais reunidos, com uma quantidade diminuta de magistrados, embora a gente tenha aumentado, e temos problemas estruturais, né? É só a gente se comparar com qualquer outro tribunal que a gente vai ver que nós temos menos CJs, nós temos mas nós temos uma escola maravilhosa, né, como essa, né, doutor Hugo, que Exatamente. está tentando, e eu tiro meu chapéu, não é um elogio por fora, mas assim, eu tenho visto o esforço hercúleo de se fazer um movimento de transformar as pessoas que estão nesse ambiente de trabalho em pessoas felizes. E isso é muito difícil quando você tem escassez de recursos, escassez de pessoas, salários mais baixos, poucas gratificações, né? Então, essa reforma, ela bem-sucedida, ela requer adequar essas estruturas e processos e não só os nudges. Os nudges, sem dúvida, eles vão ajudar, mas eles não vão conseguir resolver todo o problema estrutural. Podemos continuar. Bem, então, aqui eu trouxe uma espécie de um esqueminha de como a gente desenvolve uma solução com nudge, tá? Primeiro, a gente define o problema, né? Alguém quer dar um exemplo aí de um problema que a gente tem hoje? Um exemplo que pode ser resolvido que pode ser classificado, né, como Não, comportamento. qualquer problema que a gente tem no judiciário aqui dentro, pode ser uma coisa no tribunal, é qualquer problema. O Antônio Cláudio quer falar. Ah, pois não. Assim, a questão que é clássica, né, de todos nós juízes,
quando tem muito acervo atrasado de processos complexos, né? Uhum, Porque o tribunal conseguiu fazer um negócio fantástico, foi aquela julgamento de várias ações de improbidade, porque o prazo ia prescrever, né? E o tribunal conseguiu um negócio, uma produtividade fantástica e tudo, e que ninguém sabia que depois o ministro Alexandre Moraes ia suspender o prazo. E eu vi como é que foi a mobilização do tribunal. E eu fiquei com aquela inveja santa. Tipo, eu gostaria de fazer isso uhum. com processos de operação. E eu tenho esse problema, estou tentando construir essa saída, porque eu tenho operações muito antigas. Eu herdei coisa da Lava Jato. E coisas super complicadas, não dá para passar uma IA e simplesmente ir embora, né? Uhum, Então, eu vou colocar esse problema concreto meu. Realmente é um problema que me tira noites de sono. claro. Pois eu pedi qualquer problema, que em tese qualquer problema tem que ser resolvido ou pode ser resolvido com nudge, né? Então, primeiro a gente define o problema. Você vai identificar claramente o problema de comportamento que se deseja resolver. É esse que o Antônio Cláudio acabou de dizer. Depois você vai entender o contexto. Qual que é o nosso contexto? Nós temos mais processo, a gente está julgando menos, a gente não está conseguindo fazer a instrução, a gente está tendo problema porque o processo fica muito tempo na fase de inquérito, e o Ministério Público depois segura e depois não solta o processo no prazo, fica sempre pedindo mais prazo. Quer dizer, isso aí é entender o contexto, né? Analisar o contexto no qual ocorre o problema para entender os fatores que influenciam o comportamento. Então, é importante a gente entender, porque se a gente simplesmente sair por aí morrendo de trabalhar, pressionando todo mundo, a gente vai ter que fazer, a gente não vai conseguir avançar. Até porque alguns movimentos que nós vamos fazer são movimentos de natureza política. Eu vou chegar ao presidente do tribunal, eu vou expor uma questão, eu vou levar a questão para o CNJ, para o CJF e tal. E aí, então, vem propor intervenção. Claro que isso não é nudge, tá? Falar no CNJ, falar no tribunal, tal. E são movimentos políticos aleatórios que podem complementar um movimento de nudge. O movimento de nudge é aquele que nós vamos fazer dentro do nosso espaço com a nossa equipe. Tá? Então, você vai criar uma intervenção simples e não invasiva para empurrar as pessoas na direção desejada. Vamos supor que esses processos são tão complicados que todo dia que eu, servidor, sento na minha mesa, a última coisa que eu quero ver na frente é essa bendita operação que o doutor Antônio Cláudio acabou de me dizer. Ou seja, eu vou sempre procurar um processo mais simples, né? Agora, se você tiver uma meta interna, né, de que todo dia aqueles 3 servidores que estão trabalhando com essa operação, eles vão dar 1 hora para fazer um saneamento, para ver onde é que o processo parou, para ver as coisas que estão andando, isso é um nudge, né? Se nós pudermos também ver que o Ministério Público está retendo muito tempo, por exemplo, é comum o Ministério Público não cumprir prazo e tal. Se a gente puder olhar esses processos e ver onde que eles estão parados, né? Então, uma pessoa vai, uma vez por semana, olhar esses processos para ver quais são os gargalos. O que não foi obedecido, onde é que está parado, o que está acontecendo, né? Às vezes a gente pede uma informação para o colega de primeiro grau, o colega não viu, né? Aí você manda de novo o ofício, o colega não viu. Aí depois você manda de novo, ele diz, não, nem chegou aqui, ficou na secretaria. Aí o problema do nudge dele, né? Ele vai resolver lá. Mas o que que eu faço? Eu pego o telefone, ligo para o colega e digo, olha, mandei um negócio aí para você, tal. Dá para dar uma olhada? O que que eu estou fazendo com isso? Eu estou fazendo um movimento proativo de empurrar as pessoas na direção desejada. Ou seja, acabar com esses processos, fazer andar, né? Eu estou dando exemplos superficiais, pessoal. Eu não estou resolvendo o problema do doutor Antônio Cláudio. Isso daí vai ser, no final do curso de vocês se reúnam para resolver esse problema do doutor Antônio Cláudio. Entendeu? Eu estou dando um exemplo, desculpa que eu fui pegar uma balinha, e
Eu estou dando um exemplo aqui de como refletir em cima do problema, né? Então, você vai propor uma intervenção, porque é natural que uma coisa que seja de uma operação muito complexa, a gente não tem interesse em trabalhar. É claro que você chega cansado, você diz, não, hoje eu não quero mexer com isso. Amanhã também não vou querer, e nem depois da manhã. Sanear um processo mais simples, um mandado de segurança mais fininho, uma coisa assim, é muito melhor e muito mais, dá muito mais satisfação, porque é um processo que começa e termina. Mas esse processo de operação, parece que eles começam e ninguém sabe quando é que vai terminar, né? Então, assim, como fazer? Quais são as intervenções simples e não invasivas que nós podemos fazer para empurrar as pessoas na direção desejada? Ou seja, empurrar a todos nós, a nossa equipe, a resolver essa questão. Eu recentemente acabei fazendo um movimento interno aqui no meu gabinete, não estou dando aula para vocês fazerem isso não, tá, pessoal? É uma coisa minha, que eu fiz? Eu peguei os processos distribuídos e comecei a dar uma palhinha para o jurisdicionado, porque eu acho que tem as metas do CNJ, tem tudo, mas o jurisdicionado que entrou com processo no ano 1900 e até hoje ele está rodando, me parece muito doloroso. Então, eu peguei esses processos por ordem de distribuição, em primeiro grau. E comecei a ver quais são os processos mais antigos do gabinete. Então, toda semana eu separo 10 processos desses, e passo para o chefe de assessoria e digo: olha, dá o seu jeito. Aí ele já conversou com o pessoal da equipe, dizendo o seguinte: olha, nós estamos aqui propondo uma intervenção que é toda semana conseguir julgar os 10 processos mais, conseguir preparar, né, minutar os processos mais antigos, distribuídos ao gabinete, e eh, ao mesmo tempo que nós vamos cumprindo outras metas. Mas esses 10 mais antigos, eles vão sair, vão ser minutados essa semana. E toda semana a gente vai avançando. Então, tá muito legal isso. Mas todo mundo está gostando, porque quando a gente chega na reunião, a gente diz, olha, já derrubamos isso, já derrubamos aquilo. E não tem nenhuma relação com as metas do CNJ, tem uma relação com uma vontade que o jurisdicionado que entrou com o processo há muito tempo tenha pelo menos o seu sim ou o seu não definitivo, tá? Aí depois a gente vai testar a intervenção proposta em pequena escala para avaliar sua efetividade. Então, o doutor Antônio Cláudio, dentro do espaço dele, ele vai fazer esse teste com uma operação só. Ele não vai pegar e botar todas as operações para trabalhar dessa forma, porque a gente não sabe se vai dar certo. Né? Então, ele vai selecionar uma operação e nessa operação ele vai propor essas intervenções. Fulano de tal vai olhar todos os prazos que estão observando, fulano de tal vai olhar se a instrução está toda preparada, se tem falha na instrução, que vai possibilitar uma nulidade no processo, fulano de tal vai ver se os prazos estão sendo cumpridos nas outras instituições, né? Então, assim, outra pessoa vai. Então, assim, eu estou dando exemplos bem genéricos, não estou nem sugerindo nada, mas nesse momento vai se testar a intervenção em pequena escala, ou seja, numa operação só, para ver se dá certo. Ou seja, você vai pegar e botar um schedule ali e ver se você está conseguindo andar mais rápido nessa operação. Então, se a intervenção ela for bem sucedida, aí sim você pode implementar em larga escala. E aí, então, vai monitorando os resultados ao longo do tempo, fazendo ajustes de acordo com a necessidade, tá? Então, esse é um pequeno esquema para a gente desenvolver uma solução com o Nudge. É uma coisa que muitas pessoas estão fazendo, e por isso que é aquela coisa, dá a sensação que você está falando sobre alguma coisa que todo mundo já sabe, mas se você operacionalizar isso, você consegue resultados muito bons. E eu tenho conseguido algumas coisas boas, não só com resultado processual, mas com autoestima do servidor, com bem-estar, sabe? Fazendo movimentos para que as pessoas estudem. Agora, recentemente, o Supremo decidiu uma questão. Eu passei para o pessoal, para um dos colegas da equipe estudar, para trazer esse caso para debate.
Quer dizer, a pessoa diz, puxa, mas já tem esse monte de processo, ainda tem que estudar para apresentar, mas isso daí faz com que a pessoa se sinta útil, se sinta importante, estude, mude um pouco o seu perfil. Então, você, como ser humano, você tem um acréscimo melhor, é melhor para o seu bem-estar. Consequentemente, eu vou ter pessoas com maior bom humor, mais engajadas no nosso sistema, entendeu? Então, até cuidar se o pessoal está fazendo atividade física, eu faço. Isso é nudge também, entendeu? Podemos passar. Eu acho que tem alguém que quer falar, botou uma mãozinha aí. Doutora José Maria, da primeira vara de Rio Branco, tudo bem? Pois não, José Maria. Eu sou aí do tribunal também. Qual a área que a senhora está aí no tribunal? Eu estou no meu gabinete, né? O meu gabinete é penal. Ah, penal, né? Tá, Uhum, tá jóia. tá bom. Obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Não, Era né? só isso, né? Então, olha só. Aqui eu coloquei algumas limitações, né, da técnica, né? Balança desgastada equivale a dizer o seguinte: os nudes podem não ser eficazes em todas as situações ou para todas as pessoas. Então, às vezes você acha que, vou voltar ao exemplo ali do banheirinho com a mosca, né? Você acha que aquilo ali é divertido, que é legal, que o gestor fez uma coisa muito engraçada, mas uma pessoa pode dizer assim, tá me chamando de idiota? Tipo assim, você está achando que eu não sei mirar? Que coisa mais boba, tal. Então, o que que acontece? Nós somos pessoas diferentes, né? Nós, eh, para cada situação fática, a gente reage de uma forma diferente. Então, naturalmente, o gestor vai chegar e fazer uma proposta, a equipe toda achou lindo, está todo mundo movimentando, tal. Vamos fazer uma maratona para cada processo, como é que eu falo? A gente vai correr não sei quantos quilômetros, para cada 1000 processos caídos, a gente vai fazer uma corrida. Quer dizer, é um nudge? É. Não tem nada a ver com o processo aqui, tem uma coisa a ver fora, mas outra pessoa chega e diz assim: como assim? Está me obrigando a correr? Eu tenho problema no joelho, não vou, não. Então, assim, nem todas as pessoas elas vão aceitar o nudge. Isso daí é natural, as equipes são naturais, naturalmente vão ter dissensos, né? Mas o gestor ele tem que saber que funciona dessa forma, né? Agora é importante saber se essas pessoas que estão se recusando ou entendem que a proposta não é boa, se elas não estão trazendo um alerta para alguma coisa que realmente não tem nada a ver. Porque às vezes fica todo mundo no oba-oba e não tem aquela pessoa que faz a crítica construtiva. Olha, isso não vai funcionar, eu acho que está um pouco agressivo, isso daí está muito invasivo, está se metendo na minha vida pessoal, tal. Então, é importante o gestor ver que, sim, há aquela pessoa que não vai observar, que não vai compreender e não vai querer, mas essa pessoa, ela pode também estar alertando para uma proposta de nudge que não seja a mais adequada, né? Outra coisa são as preocupações sobre as manipulações e autonomia individual, né? Porque mesmo que os nudges sejam sutis, eles influenciam as escolhas das pessoas. Tá? Então, a manipulação está voltando mais uma vez, porque é a principal crítica da teoria. Se o nudge ele é instrumento de manipulação, né? Você pode introduzir tipos de comportamento, tipos de consumo, né? Várias coisas, e isso sim ser considerado uma manipulação que não está voltada ao bem-estar de todos. E outras pessoas falam da efemeridade, né? Eles acham que os efeitos dos nudes são duradouros, não são duradouros, né? E se dissipam com o tempo. Sim, e a cada dia nós vamos ter que criar coisas novas. Seja porque a tecnologia ela avança, seja porque vai ficando chato você fazer sempre aquele mesmo sistema. Então, assim, eu gosto da administração movimentada, que é aquela que a gente introduz novos desafios, coloca novas propostas e faz perguntas. É uma pena que eu tenho muita coisa assim para fazer, porque eu gostaria de me aprofundar mais nisso. Podemos passar, a gente já está assim, estou falando demais, né?
Tá. Esse daqui são métodos do nudge, né? Os defus são como definir opções padrão que facilitem as escolhas desejadas. Esse daí seria bom até vocês. Depois eu passo aí esse material. Que são coisas assim muito usuais. Os lembretes, né? São aqueles famosos WhatsApps. Pessoal, hoje temos reunião. Os frames, né? Apresentar opções de forma a orientar as escolhas. Pode ser assim, vocês preferem trabalhar 1 hora com processo difícil e 2 horas com processo simples, ou 3 horas com processo simples, né? São opções. E as pessoas vão optando. Eu chegar, por exemplo, e dizer, olha, no gabinete de fulano, 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 eles estão fazendo dessa forma. Não tem mais esse negócio de fazer sinopse à mão, não. Então, vamos fazer também, né? É o social proof, né? A ancoragem também é justamente quando você ajusta a informação inicial que serve de âncora, que é isso que o Antônio Cláudio fez. Olha, eu estou com esse gargalo aqui, né? Daqui para cá a gente pode ir, mas daqui menos que isso não dá. A gente não pode produzir menos que isso. Então, essa é a informação âncora. E os incentivos, né? Vai desde o chocolate a uma folga, né? Por quê? Porque a gente precisa de afago, né? Nem que seja um elogio, né? No meu gabinete, a gente tem o hábito de minutas que saíram muito boas, eu costumo colocar no nosso grupo interno, eu elogio, porque eu acho importante. Esses são os pequenos incentivos que servem para que o nudge tenha um bom resultado. Também customizar a mensagem com base nas características individuais, que é isso que eu acabei de falar também, né? Todo mundo não é todo mundo, as coisas não servem a cada uma das pessoas. Eu costumo falar com a assessoria, por exemplo, de forma individual. Eu sei que fulano tem filho e que não vai estar trabalhando nesse horário. Eu sei que fulano trabalha como nós temos aqui o Augusto, que trabalha na Dinamarca, então ele está 5 horas à nossa frente. Então, você tem que tratar a sua equipe com base nas características individuais. Não adianta eu chegar e dizer, olha, em tal horário, 6 horas da tarde vai ser sempre a nossa reunião. Eu digo, não, gente, vamos passar para 2 horas, porque todo mundo que está em outros países podem participar, né? E a facilitação, que é eliminar obstáculos e simplificar os processos. Eu acredito que tudo aquilo que, desde a linguagem, a forma como a gente se apresenta e coloca, é um canal excelente para a política dos nudges, né? Podemos passar. O feedback aqui eu não falei, mas o feedback é tão importante, sabe? É muito importante. O feedback não só na aplicabilidade dos nudges, mas o feedback na produção intelectual, o feedback no comportamento individual, no comportamento social. Eu acho muito importante isso. Isso para todo mundo, tá? Eu acho que a gestão, ela é hierarquizada, mas o respeito ele não está pelos cargos que a gente ocupa, né? E sim na forma clara como você coloca o desafio e sugere a intervenção. Podemos continuar. Podemos passar. Esse alinhamento de propósito, já conversamos sobre isso. A popularização, ela tem tudo a ver com aquilo que eu digo do todo dia. Todo dia você pode introduzir um novo nudge e pode começar trabalhando direto com isso. Daqui a pouco você nem vai observar. Tem uma pessoa que levantou a mão, né? Pode falar e pode passar o slide. José Maria aqui novamente, doutora. Pois não. O gestor, por exemplo, né? Eu na qualidade de gestor, por exemplo, quando eu coloco assim para uma equipe, olha, né, eu estou pensando em fazer assim, estou pensando em fazer assado. O que é que vocês acham, né? Vocês têm alguma ideia? Quando eu ajo desse jeito, né? Quando eu me pronuncio desse jeito, não dá a entender para a equipe que eu, em tese, não estaria sabendo como fazer, né? Porque às vezes a pessoa pode até pensar, pô, né?
cara é gestor, né, não está sabendo como conduzir e vem perguntar para nós. Uhum. Sim, né? É excelente a sua pergunta. Eu não sei se vou saber responder à altura, até porque eu realmente não sou especialista em gestão, né? Eu estou trazendo essa teoria que eu estudei e estou tentando aplicar. Mas é o seguinte, tem dois aspectos. Primeiro, o gestor, quando eu era pequena, minha mãe dizia o seguinte, que a gente tinha que aprender a fazer tudo o que você fosse mandar, né? Então, o gestor, ele tem que saber fazer o que o seu servidor está fazendo. É muito comum o descrédito de pessoas que têm cargos altos quando ela não sabe o que o seu servidor está fazendo, né? Essa é a primeira coisa. Então, quando você for levar um problema, porque, por exemplo, o doutor Antônio Cláudio, ele colocou um problema, ele não me disse o que ia fazer. O gestor ele pode colocar um problema, mas sem dúvida alguma, o gestor, antes de colocar o problema, ele já fez suas reflexões, né? Ele vai colocar um problema e sugerir várias opções, né? O que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo? O que vocês acham daquilo? Entendeu? Eu estou pensando em fazer dessa forma. Né? O gestor, ele não vai a qualquer problema chegar para a sua equipe e dizer, pessoal, hoje fulano de tal veio de mau humor, o que que eu faço? Né? Pessoal, hoje eu levei uma bronca aqui porque o processo estava mal minutado, o que que eu faço? Né? Não, você vai detectar o problema. Olha, os processos estão vindo com falha ortográfica, tal, não sei o quê. Como que vocês sugerem que a gente faça? A minha ideia é que a gente destaque um servidor para ser revisor de ortografia no gabinete. Alguém se candidata? Essa é uma opção. Né? A outra opção é que você coloque como checklist, após a redação, fazer uma revisão ortográfica. Entende? Isso é um nudge, entende? Você colocar vários checklists, né? Então, pessoal, José Maria, especialmente, né? A figura do gestor, ela não precisa ser uma figura forte. Forte é a alma, o ser humano, entendeu? Ele não tem que ser impositivo. Ele tem que ser uma pessoa que sabe o que faz. Porque se você é incompetente, entendeu? O seu servidor vai saber disso. E você Verdade, também. Entendeu? verdade. Agora, se você é competente e coloca um problema, todo mundo vai entender que você quer resolver um problema, tá? Então, essa é a diferença. Quando você se coloca, você não está dizendo que você não sabe. Você está dizendo o seguinte: olha, nós temos um problema, eu fiz reflexões e tenho várias opções para resolvê-los, e eu gostaria de ter a opinião de vocês. Agora, quem vai decidir? É o gestor. Agora, é muito melhor que o gestor decida depois que tem a anuência de toda a equipe, do que ele simplesmente chegue lá e diga: olha, pessoal, é desse jeito aqui, falou? Entendeu a Entendi. diferença? Tem uma diferença muito grande. A Tem mesmo. diferença é que o pessoal, convencido de que aquilo ali vai ser para o bem de todos, eles vão fazer isso com uma maior naturalidade, tá? Perfeito, Continuando obrigado. então. O NUD de atividade jurisdicional podemos passar. Bem, isso daí é para chamar a atenção de uma questão muito importante, tá? Podemos passar também, mas eu vou falar do tempo. O que que todo mundo quer? O que que todo mundo quer? Tempo. Tempo para quê? Tempo para estudar, tempo para malhar, tempo para ficar com os filhos, tempo para comer melhor. Tá? Eu duvido que alguém diga para mim que não precisa de tempo. Todo mundo aqui diz, puxa vida, minha filha está em casa, eu estou aqui ouvindo esse negócio, puxa vida, tanto processo ali para fazer, e eu aí nesse negócio de nudge e tal. Entende? Todo mundo quer tempo. Então, o nudge, ele vai fazer com que a gente tenha maior profundidade, melhor atendimento, maior produtividade. E nós teremos mais tempo, porque se a gente consegue estar trabalhando em equipe, no sentido, focando as dificuldades, né, cumprindo metas, sem dúvida alguma vai sobrar tempo para outras coisas. E aí você vai se tornar um ser humano mais completo. Porque eu não tenho dúvida que aquela pessoa que só trabalha, ela vai ter uma série de dificuldades, inclusive da própria saúde, da vida pessoal e etc.
tá bom? Então, foquem nisso, né? O tempo que nós queremos, pelo nudge, nós teremos maior produtividade, melhor atendimento, maior profundidade, tá? Podemos passar. Podemos passar também. Bem, isso daqui é o seguinte, né? Essas são características da técnica. Nós vamos repetir algumas coisas que já falamos, mas é importante algumas que eu não havia falado. Por exemplo, os NUDs, eles são baseados em psicologia e economia comportamental. Então, ele vai se utilizar de conhecimentos para entender como as pessoas tomam decisões. Claro que a pesquisa em outro lugar, para ver como alguém está resolvendo esse mesmo problema, é muito útil, né? Mas essas pequenas mudanças, elas podem ter grandes impactos. Se todo dia, eu mesma comecei a me impor, depois que conheci o SS, pelo menos uma vez, eu gasto 2 horas toda sexta-feira, né, na hora que eu chego, para olhar como é que está a situação do meu gabinete, para ver se a gente está andando bem, se a gente está cumprindo as metas, tal. É uma mudança sutil no meu comportamento. Eu poderia ali estar vendo mensagens, estar respondendo e-mails, estar fazendo outras coisas, mas eu optei por isso. É uma mudança sutil e outras pessoas da minha equipe começaram a fazer também, né? Nos seus setores, nas suas áreas, tal. Enfim, os comportamentos benéficos, eles são o objetivo principal. Podemos passar. Aqui a gente retoma a questão de atacar os gargalos, né? Mas é mais ou menos aquele mesmo sistema das fases, né? A gente identifica o caso, a gente vê se existem modelos. Então, vamos voltar ao caso do Dr. Antônio Cláudio. Nós temos os processos de operação, nós vamos procurar outros juízes que têm o mesmo problema, juízes de varas criminais que tenham grandes operações, então a gente busca analogicamente numa rede, né, no meio de centenas ou milhares de pessoas, aqui nós estamos falando de arquivos, mas pessoas, se já foi enfrentado esse tipo de problema, né, se a equipe aceita trocar o conhecimento, né, e como esses modelos podem ser aplicados com uma maior precisão e velocidade. Quer dizer, eu pego um modelo que está sendo feito numa determinada vara, que tem a mesma coisa, pego esse modelo e aperfeiçoo, né? Eu vou pescar alguns trechos, vou recortar e vou sugerir para que isso se dê de uma forma melhor. Esse caso, exemplo que está sendo dado aí, é um exemplo de um Ctrl+V, Ctrl+C, né? É o exemplo de como se fazer uma peça, por exemplo. Mas eu estou dando o mesmo exemplo no Nudge para um caso de solução de problemas. Então, qual o caso? Onde estão os modelos? Já enfrentamos esse tipo de caso? Como os modelos podem ser aplicados com maior precisão e velocidade? Tá? Seguindo. É o mesmo formato de outra forma, tá? E o mais importante é que antes da gente fazer qualquer movimento, é importante a gente verificar se já há uma solução que foi aprovada pela autoridade. E aí a autoridade não é só no sentido de você ver se já tem um processo que foi julgado dessa forma, mas se existem outros lugares que estão tomando estão fazendo determinados movimentos de gestão e que o tribunal ou o CNJ, tal, por exemplo, já validou. Tá? Esse caso aqui, nós continuamos com o processo de redação. Podemos passar. Podemos passar também. Esses exemplos também a gente pode dar em outro momento, porque aqui nós temos um público muito diversificado, né? Tem gente que é da gestão, tem gente que é do cível, outros do criminal. Podemos passar também. Bem, isso aqui são exemplos, né, de textos que já foram utilizados dentro do nosso sistema, do PJE. Esse autotexto do PJE é grátis, mas eu nem vou tocar nisso, porque nós trabalhamos essa questão antes do curso de IA aqui do tribunal, então está tudo muito mais avançado do que as sugestões que eu estou dando aí. Podemos passar também.
Bem, essa questão da organização dos espaços também é muito importante. As sinalizações eficazes também são muito importantes e a padronização dos processos. Gente, às vezes você colocar uma tabela do horário que as pessoas trabalham, a tabela da produtividade, a tabela dos sistemas e das produções de material, tudo isso pode ser tido como nudge, tá? Quando você tem um ambiente de trabalho mais organizado, as tabelas e as pastas, eu estou falando pastas dentro do PC mesmo, e pastas no C que estão organizadas, você facilita o ambiente de trabalho com o Nudge. Tá? Então, a organização do ambiente, por meio de Nudge, pode tornar as melhores escolhas as mais fáceis e intuitivas. Continuamos. Esses são exemplos de nudges que nós temos, tá? A plataforma online para resolução de disputas é uma coisa até que eu tenho um carinho muito especial. Na época que eu estava no juizado, nós fizemos o Gov, né? E o sistema Gov, ele entrou na nossa plataforma, na nossa página, de maneira que a pessoa podia se apresentar para resolver disputas no site do tribunal. E ele era encaminhado antes para essa plataforma do www.gov.br, e somente após 10 dias, se não houvesse a resolução do problema, ele era encaminhado para os nossos sistemas de conciliação. E aí vão simplificação de formulários e processos, monitoramento e avaliação contínua, lembretes e notificações automáticos, né? Então, o conceito de nudge tem se mostrado uma abordagem promissora para promover eficiência, reduzir custos e melhorar o acesso à justiça, com a implementação de soluções tecnológicas e de design de processos. Podemos continuar. Essa parte aqui ela é mais voltada à conciliação, né? Aquelas pessoas que tiverem interesse podemos conversar depois, mas podemos passar também. E uma coisa importante é a comunicação simples, que ficou para trás, mas eu estou resgatando aqui, porque o nudge sem a comunicação simples, ele não vai adiante. E a comunicação simples é também uma comunicação assertiva. Eu estava explicando aqui para o meu chefe de gabinete um exemplo de comunicação assertiva. Então, chegou o Alessandro aqui para servir um cafezinho, aí eu falei, presta atenção, Alessandro, eu queria que você me servisse meia xícara de café fraco, numa xícara aquecida previamente e que esse café não esteja fervendo. Quer dizer, com essa fala, eu dei vários elementos de como eu gostaria que o café fosse feito, ou fosse servido, de maneira que se ele me servisse um café forte, ou se ele me servisse um café com adoçante, ou se ele me servisse um café na xícara completa, ele não estaria atendendo ao meu comando. Quando você é claro no que você deseja, você tem menores possibilidades de erro, e com isso você reduz os litígios repetitivos, tá? Então, aqui, ó, elevados volumes de litígios repetitivos, plataformas de triagem digital e feedback comportamental. Nós estamos falando do quê? De processo. E eu falei para vocês de quê? Nudge, tá? Eu vou pular todos esses casos de exemplos específicos por causa da diversidade do nosso público. Podemos passar. Uhum. Tá, esse aí está interessante, né? Que é sobre aproveitar as percepções comportamentais e dos estímulos estratégicos, o sistema jurídico pode ultrapassar a resistência e acelerar a adoção de soluções digitais sustentáveis. Nós estamos falando aqui da transformação digital. Eu sei que no curso de IA, certamente, o tribunal avançou muito nessas informações, né? Mas eu coloco aqui que nós temos uma resistência à transformação digital, mas nós podemos ter campanhas institucionais e definições digitais pré-definidas. Com isso, nós fazemos um processo de nudge dentro do sistema jurídico e dentro do espaço digital, né, que pode facilitar o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Vamos lá. Bem, o combate à litigância de má-fé é apenas uma sugestão para os nudges, né?
Nesse caso, é importante ter os feedbacks de desempenho, notificar os advogados sobre as taxas de improcedência em ações promovidas. Na conciliação, esse trabalho de feedback é muito importante. Eu já trabalhei na Central de Conciliação da Justiça Federal e nós tivemos contatos com a OAB muitas vezes e conseguimos desbaratar muitas fraudes, né? Isso como? Dando feedback ao órgão, à instituição, à pessoa, ao servidor, à própria chefia. Quando o servidor leva um feedback à chefia, dizendo, olha, chefe, essa abordagem não está sendo muito boa para nosso desenvolvimento e tal, tudo isso daí vai facilitar a nossa comunicação. Podemos passar sobre a transparência e monitoramento de processos. A transparência eu já falei com vocês, mas o mais importante é o seguinte, é que o nosso sistema de nudge seja monitorado, porque não adianta nada você implantar alguma coisa que você não saiba se ele está dando certo ou não. Então, depois de implantar um nudge, você tem automaticamente que se voltar para trás e fazer um monitoramento. Está dando certo? Em quantos por cento eu estou avançando? Isso está sendo benéfico para a equipe? Isso está sendo benéfico para o judiciário? Tá? Então, nunca deixar de monitorar o processo de nudge e o processo de julgamento, se esse for o seu caso. Podemos continuar. Quando eu preparei esses slides, a gente fez uma separação de várias matérias, né? E a gente trabalhou a questão da redução da superlotação penal, que também não é o caso, mas é um assunto importante, viu, doutor Antônio Cláudio, para a gente fazer uma reflexão sobre projetos, né, de nudges para conseguir evoluir nesse sentido. Depois nós temos a divulgação de cursos da justiça, se pode passar, né, que é muito importante, antes da gente colocar em execução um projeto de nudge, saber qual é o custo de cada litígio. Então, hoje você tem questões ínfimas que estão sendo discutidas na justiça e que muitas vezes não tem sentido continuar, né? Então, é importante a gente fazer um levantamento de quantas ações estão correndo no judiciário brasileiro e que não necessariamente precisariam estar aí. Muitas vezes essa divulgação dos custos da justiça, de quanto se gasta para esse caso ser decidido, seja importante também para que a sociedade compreenda que não precisa litigar sempre. Podemos continuar. Podemos continuar. Bem, eu queria que vocês dessem uma lida aí nessa parte, né? Que são as conclusões gerais, né? Eu tinha preparado, e vou passar para vocês em seguida, como é que eu falo? Uma espécie de um pequeno questionário, são poucas perguntas, para a gente ver se ainda tem dúvidas nisso. Então, eu queria pedir para o Hugo, para ver se podemos, depois desse slide, Hugo, a gente poder passar para o pessoal ali no chat. Então, pessoal, os nudges são aplicáveis à experiência de administração do trabalho e dos recursos humanos em uma unidade judicial. Eles tendem a ser eficientes e baratos, ao mesmo tempo em que respeitam a individualidade dos juízes e servidores. Eles não são uma panaceia, também não podem corrigir problemas ou ineficiências estruturais profundas. Quer dizer, essas questões estruturais a gente vai ter que levar mesmo ao tribunal, ao CNJ, ao CJF. E a gente coloca 3 sugestões iniciais, né, que é primeiro adotar um banco de dados com modelos e trechos previamente aprovados pela autoridade, no caso isso daqui foi feito quando a gente estava trabalhando com textos, né, e adotar uma ferramenta de montagem de documento e organizar o local de trabalho. Mas a gente pode passar isso também para o conceito de nudge geral. Por quê, né? A gente pode finalizar aí coisa. Quando você abre um processo, né, pensando assim, isso aqui é rapidinho, isso aqui eu resolvo em 10 minutos.
Aí depois, 2 horas depois, você está analisando jurisprudência de 2007, que nem é do seu tribunal. Quer dizer, vocês já se depararam com essa situação? Quer dizer, isso não é só excesso de zelo, é o ambiente que está puxando a pessoa para a complexidade, né? Então, nós temos duas pilhas de duas pilhas de processos, não físicos, tá? Virtuais. Uma é urgente e a outra é super urgente. E, curiosamente, por qual que você vai começar, Hugo? A urgente ou a super urgente? Eu, intuitivamente, pela super urgente. Vai começar pela mais fácil, Hugo. Vai começar pela mais fácil. Não tem jeito. A gente vai começar, não é, nem é pela urgente, nem pela super urgente. Vai ser pela mais fácil. Entende? Eu estou querendo colocar como que tudo puxa a gente para o conforto. Então, se a gente não tem uma versão profunda e prática da nossa situação, uma distribuição de processos, que a gente priorize, né, a eficiência, a necessidade, a urgência, que veja só, chegam 10 processos novos no gabinete. Uns são urgentes, tem liminar, tem tutela, outros não são. O que acontece na prática, né? A gente começa pelos mais fáceis ou mais curtos e não pelos mais urgentes. Então, de repente, a gente está cheio de processo mais fácil e vai ampliando o nosso grau de urgência. Isso provoca estresse na equipe e em mim mesmo. Mas a escolha que eu fiz foi uma escolha equivocada. Então, como fazer para que a pessoa tenha uma alteração comportamental, né? Quer dizer, os casos difíceis, eles ficam sempre para depois. É aquilo que a gente chama de evitação cognitiva, né? Por quê? Porque a gente não tem uma noção clara da prioridade, tá? Então, o que é importante nesses casos, assim, principalmente de processo? A gente tem que criar uma fila visual simples, né? Pode usar cores, a gente tem que esclarecer o que é urgente. Urgente é uma coisa que é para ser feito hoje, não é amanhã, né? A gente pode colocar processo de médio prazo. Então, você vai botando suas etiquetas aí, entendeu? Coloca cor. Um é urgente, o outro é médio prazo e o outro é rotina. O que é rotina? É o que você tem que fazer todo dia, né? Ou então uma regra. O primeiro processo do dia é sempre o mais urgente. Entende? Isso é um nudge? É. Então, na hora que você sentar, o primeiro processo do dia é sempre o mais urgente. Agora, você pode dizer, não, antes disso eu vou ver minhas mensagens, eu vou olhar os e-mails, eu vou abrir o SEI, eu vou fazer não sei o que, tudo bem. Mas pode ocorrer de, nesse seu percurso, você tá lá no Instagram, entendeu? E nisso já se passaram 2 horas do seu trabalho. Então, o primeiro processo do dia é o mais urgente. Então, isso é um nudge? É. Então, com isso, a gente vai reduzir esses atrasos críticos, vai tentar decidir de forma mais alinhada com o impacto real, né, com as metas que nos são exigidas. Então, assim, no final das contas, a prioridade sem destaque, ela é só opinião, né? Ela não tem significado algum. Porque se você não destacar que aquilo ali é prioridade, que é para ser feito hoje, eu vou só saber que aquilo ali é para ser resolvido, mas não vou fazer nada por isso. Então, o caso é simples, o voto vira longo, cheio de citações desnecessárias. Como que isso acontece? Naturalmente, você vai estudar um processo, você acha que aquele assunto é interessante, que eu preciso colocar mais elementos, que eu preciso fazer uma citação em latim, depois eu estou colocando uma em alemão. Então, quer dizer, é um viés de sofisticação desnecessário. Por quê? Porque isso é para ser feito na academia, num outro ambiente, e não no ambiente que nós estamos hoje, com essa pressão de processo, né? Então, a gente tem que ter uma estrutura padrão. Se o magistrado, que é o gestor, no caso ali, ele tem um estilo mais longo, estruture o padrão, entendeu? Os argumentos vão se dar em 30 parágrafos, tá? Mas tem um outro que tem um estilo mais conciso, então a solução do problema em no máximo 5 parágrafos. Você pode estruturar isso, né? E então com isso você vai criando um padrão de assessoria. Então você cria um modelo com um limite implícito, por exemplo, você diz assim, bem, nós gastamos aqui 3 parágrafos para fazer um relatório,
Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Não tem nada a ver. Então, todos esses exemplos que eu estou querendo passar para vocês são exemplos que nós estamos praticando, que nós estamos fazendo, mas não necessariamente estamos entendendo que isso são formas de gestão. Então, a gestão inteligente do judiciário é justamente isso, fazer essas mudanças pequenas. E certamente você, se conseguir avaliar e monitorar, você vai estar transformando seu resultado. Eu não tenho dúvida que aqueles processos que eu estou pegando semanalmente, eles estão fazendo um impacto no meu acervo positivo. Porque daqui a um tempo eu não vou ter mais esses processos jurássicos, entendeu? Que a pessoa olha e diz assim, puxa vida, aquele tribunal tem um processo de 1900. E no meu gabinete não vai ter, por quê? Porque eu vou estar toda semana tirando 10 ali daqueles mais antigos. Com isso, nós vamos ter as metas que vão nos impulsionar para os outros julgamentos e cada um vai criando seus nudges, como pequenas mudanças, para transformar os seus próprios resultados, né? E, pessoal, eu não sei se já colocaram no chat aí, eu preparei uma espécie de um questionário e vocês podem responder. É um questionário que é muito mais uma revisão do que a gente está conversando, né? E uma forma de estimular vocês todos a trabalharem em cima dessas questões. E a gente fica aqui, podemos contar aí uns 10 minutinhos, Hugo, para responder? Podemos. É, a senhora colocou o link aqui? Como ficou? Eu te dei, eu mandei para você. Tá, deixa Eu eu tinha só ver aqui. mandado junto com Só um eu tinha minutinho. mandado junto com as transparências. Ah, tá aqui. Aqui pra eles. Pessoal, eu acabei de mandar. Só um minuto. E enquanto isso, pessoal, se alguém quiser falar, tá? Eu estou aqui à disposição, não vou sair, não. E eu gostaria que vocês respondessem a esse link aí que foi enviado. Tá, eu vou responder também aqui. Vocês não acham esse assunto chato, não? Vocês sempre gostam desse negócio de nudge, Hugo? Eu Não, pelo adoro. contrário, é lindo. É economia comportamental. O Kahneman, que foi o Daniel Kahneman, que foi o precursor de tudo isso, ele foi foi um dos três nomes. Antes dele foi o John Nash, né, que era matemático, e ele tem um terceiro que eu não me lembro, mas ele foi um dos três que ganhou o Prêmio Nobel de Economia sem ser economista, né? Uhum, Ele era um psicólogo, né? É, e o outro que fez o trabalho com ele, que era o Amos Tversky, que eles começaram lá na universidade em Israel, ele mesmo diz no livro dele, né, no Thinking Fast, Thinking Slow, o Amos Tversky seria premiado junto com ele, só não foi porque o Nobel não é dado a quem é vivo, né, a quem é morto, né, só a uhum, pessoas vivas, né? Então, o Amos Tversky acho que morreu com 42 anos, assim, uma doença repentina e tudo. uhum, Agora, tem uma coisa que eu vou discordar de Vossa Excelência, desembargadora Daniele. Vossa Excelência, eu conheço há muitos anos, é uma excelente gestora, entendeu? uhum. E eu registro que desde que eu vim para Brasília, tive muito apoio seu, e uma das coisas que muitas coisas que eu consegui fazer, não conseguiria se não tivesse tido seu apoio, inclusive na direção do foro, que foi na direção do foro, também eu partilhei na conciliação, e se me permite, eu vou arrumar mais trabalho para Vossa Excelência, desembargador Daniel. Eu acho que eu fiz um nudge sem saber. Eu Uhum. queria até que você analisasse isso. Eu, na minha vara,
com essas campanhas todas que são importantes contra o assédio à Uhum. mulher e para que ela não fique é, 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 fique com dificuldade de chegar aos canais de acesso, e o tribunal tem tido essa preocupação, eu fiz o seguinte, eu na minha vara, intuitivamente, eu fiz o seguinte, olha, eu sempre falo isso, ó, se tiver sempre falei, ó, se tiver algum problema de assédio, etc e tal, vocês me falem, me tragam, seja de quem for, e sempre falei. Mas eu, com o tempo, achei que talvez a mulher não tivesse, a servidora, ou não tivesse a vontade de trazer para mim. Então, eu sempre designei uma servidora e disse: olha, qualquer coisa, vocês conversam com, né, fulana e tal, e, e assim, e ela, se vocês não sentirem à vontade de conversar comigo e tal, ou para trazer, e de repente, no caso hoje a Carolina pode até resolver sem que passe por mim, se for uma coisa Uhum. que vocês não querem que passe por nenhuma, Uhum. por mais ninguém. Então, Uhum. eu fiz isso. Não sei se isso é um Uhum. nudge, mas aí eu vou como eu a conheço e sei o quanto se ajudou em muitos casos difíceis na Justiça Federal, em que as mulheres não encontravam voz, estavam sofrendo coisas que, né, assédio mesmo, né? E só conseguiram falar e trazer porque tiveram alguém para escutar, e eu sei que foi Vossa Excelência. Então, eu quero dizer isso, porque aqui tem Uhum. muitos colegas novos da última turma. Então, olha, a desembargadora Daniela é uma pessoa extremamente sensível, né, a Uhum. todo mundo, né? E se alguma colega tiver alguma questão, passar por algum assédio, alguma coisa, não se sentir à vontade de ir aos juízes auxiliares da corregedoria ou ao corregedor, porque é uma coisa que está muito doendo e Uhum. muito constrangedora, procurem a desembargadora Daniele, porque ela, com certeza, por Ah, mais ocupada que esteja, e ela tem muita ocupação, mas o ah, gabinete dela é redondo, essa que é a verdade, e ela sempre vai arrumar um tempo para ouvir, conversar e ajudar a encaminhar o problema, tá? Isso é uma experiência, né? Eu a conheço desde que entrei na magistratura, e é uma característica dela. Então, eu vou deixar isso para os colegas que estão aí, né? Porque é importante. E às vezes não é nem um assédio nem nada, mas é uma dificuldade que está tendo de conciliar, e às vezes não sente a vontade de levar para alguém. Ou então é uma coisa mesmo que só uma mulher mesmo vai ter a plena compreensão, é uma dificuldade com a maternidade que está atrapalhando no trabalho, uma necessidade de conciliar alguma coisa. Podem passar um e-mail, entrar em contato com a assessoria, e eu tenho certeza, vocês vão receber um retorno e vão ser ouvidas, tá? Então, eu estou só sem autorização de Vossa Excelência, desembargadora Daniele, mas é porque eu sei e já acompanhei muitas coisas. Se não fosse Vossa Excelência, não teriam tido solução. Então, é, desculpe a interromper, veja mas só, eu. obrigada aí pelos elogios. Depois eu tenho que explicar para o pessoal que é porque o Antônio Cláudio é meu amigo, então tem esse desconto. Mas assim, veja só, nós já tivemos realmente em alguns momentos, né? Eu me lembro até na época da presidência de um amigo nosso em comum, que é o Carlos Moreira Alves, um momento em que existia um silêncio muito grande com relação a esse movimento das mulheres terem algum tipo de voz, né? E naquele momento eu levei esse problema ao presidente. Qual era o problema? As mulheres no tribunal não tinham voz, nós precisávamos saber quantas mulheres estavam trabalhando,
quantas mulheres estavam em cargos comissionados, qual era o nível de equidade que nós tínhamos, se a mulher já tinha sofrido assédio no trabalho, se a mulher tinha dificuldade com seus filhos porque não tinha creche. Então, nós tínhamos uma série de perguntas que eram o problema, né? Naquele momento, eu peguei, levei para o presidente a necessidade de nós termos uma comissão da mulher, né? O presidente abraçou isso, quer dizer, não é propriamente um nudge, porque, mas você tem elementos de nudge. Por quê? Porque você tem um problema, você está buscando soluções para um problema e existe uma aceitação. Então, depois da criação da Comissão da Mulher no nosso tribunal, né, e hoje nós temos CPFAMAS, nós temos a ouvidoria, nós temos uma série de outros institutos internos que servem à acolhida, né, e a ouvir as pessoas de forma qualificada. Isso que são instrumentos que levaram, que foram de grande aceitação a essas pessoas. Então, é um instrumento de nudge, embora ele não tenha um formato oficial de nudge. Mas a gente tem um problema, você tem um gestor, o gestor aceita um formato que é levado por alguém, né? Cria a comissão, né? E ela passa a trabalhar em cima disso. Hoje, então, a gente tem o quê? Uma comissão que tem, inclusive, levantamentos de dados. Né? Naquele momento, a gente conseguiu fazer boas pesquisas para fazer o levantamento do nosso pessoal, e eu tenho certeza que hoje as novas coordenadoras, né, estão fazendo um trabalho excepcional. E o que continuam fazendo? Monitoramento. Né? É importante o monitoramento, porque senão cai no vazio, fica naquela coisa sem finalidade. Né? Então, sacudir um pouco a equipe, fazer perguntas, dizer se está bom, perguntar, olha, você está gostando? Não está, por quê? Né? O que podemos melhorar? Tal? Então, tudo isso daí é importante para a gente trabalhar o nosso sistema interno de nudges. É o seguinte, eu gostaria que todo mundo, eu vi que não foram todos que responderam, eles são todos anonimizados, tá? Mas eu tenho aqui a quantidade e o resultado da pesquisa. Eu acho que seria interessante. Eu ainda não Aqui, ó. terminei de responder. Não, você estava conversando, né? Mas assim, tem muita gente que já respondeu, muita gente mesmo. Algumas pessoas só visualizaram, não responderam. Mas as pessoas que tiverem interesse na matéria, eu acho legal responder, tá? Porque é uma espécie de um questionáriozinho que vai ensinando um pouco daquilo que a gente já falou. Não sei se o Hugo gostou. Gostou, Hugo? Gostei bastante. Gostei. Uhum. Eu achei que para quem assistiu a aula de 2 anos atrás para agora, há uma série de incrementos. Então, eu acho, para mim foi uma novidade, exato. Para mim foi uma aula 2.0, então acredito que quem também teve a mesma experiência que eu, que assistiu a primeira e agora, viu o quanto que esse conceito ele vai coincidindo com o momento em que nós vivemos. Aquele momento era completamente diferente de hoje. Hoje a gente vive uma sociedade ainda mais veloz, né? A questão do tempo. Eu acho que nos enganaram com relação à IA generativa, disseram que a gente teria Isso. mais tempo, né? Nós fomos enganados. Com certeza. Mas há 2 anos a gente pensou que seria a solução. Então, assim, o que eu percebo que hoje esse tema voltando, ele me faz repensar e reposicionar muitas das minhas condições de gestor. Então, eu estava aqui já, como o Rick falou, borbulhando em ideias, porque tem muita coisa para fazer. O tema é interessante porque ele nos provoca a sair da zona de conforto. Eu acho que essa é a grande questão, né? O que acontece com a questão da escolha fácil, de não compartilhar, de buscar, de procrastinar, como que a gente pode, então, trabalhar com uma mudança de comportamento que leve em consideração uma visualização que gera incentivos, como o uso de cores, etiquetamento, repositório de modelos,
vencer resistências a partir de campanhas de adesão. Eu acredito que para todos nós que temos um gabinete a gerir, ou que temos uma secretaria a gerir, ou uma supervisão, né? Nós temos aqui chefias de diversas ordens, não só de magistratura, mas também de servidores. Nós encontramos na aula da senhora uma oportunidade de fazer algumas correções de rota. Por isso que eu gosto tanto do assunto. Pois é, gente, é o seguinte, se você tem o Hugo para fazer o fechamento da aula, fica tudo melhor, né? Vocês viram que aula maravilhosa? Não, não por mim, né? Ah, é... Bem, Inclusive, eu bem, errei, inclusive, eu errei uma das questões, tá? Eu não tirei 10, tirei menos. tá, é o seguinte, isso daí é só Eu um também errei uma. estímulo, é só um Também errei uma. estímulo para gente trabalhar, né? Eu acho que é legal. E assim, a minha ideia era voltar nessas perguntas, mas acho que vai ficar maçante, desnecessário. Qualquer pessoa que tiver dúvida e quiser trocar uma ideia sobre isso, eu estou à disposição. E como a gente já está quase no horário, né? Eu acho que a gente pode ir terminando por aqui se o pessoal não tiver mais perguntas. Tá. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. A aula foi maravilhosa desde o início, parabéns. Acho que é uma Que ferramenta bom. excelente para solucionar o problema do desengajamento das equipes, eu concordo. Então, Verdade. respondido, excelente. Então, e de fato é muito bom, parabéns, o Lucas. Lucas se formou comigo, estudou comigo desde a quarta série até o terceiro ano do ensino médio. Tirou 10 aqui, eu vi que ele acertou todas as questões. Gos- Gostei bastante do tema. Se a doutora Daniela Ah, puder compartilhar o material, além dos slides, seria muito bom. Poderia nos sugerir tá, alguma bibliografia. sim. Se a senhora sugere alguma Eu bibliografia. sugiro o livro. Eu acho que o livro é muito bom. Eu acho que uma coisa que você falou, Hugo, acho importante, sabe? É, é a questão da zona de conforto. É importante isso, sabe, gente? A gente não achar que todo dia ela faz tudo sempre igual, sabe? Isso daí cria na gente uma couraça de desânimo, de que a gente não está fazendo alguma coisa legal, né? Então, assim, está mudando, está tentando melhorar, é muito importante, é sinal de que nós estamos vivos, né? Exato. Acho que é por isso que o assunto é tão interessante, porque nos faz sentirmos vivos. Uhum, é isso aí. Uhum. Podemos então terminar aqui sem a Podemos. resposta, tal, do jeito que ficou? Podemos. A grande Eu, maioria respondeu, tá ótimo. Uhum, eu acredito que fixou bastante. E fica aqui o incentivo para que leiamos, né? Quem ainda não leu o uhum, livro e outros materiais que digam respeito. Qualquer dúvida, a doutora Daniela se coloca à disposição isso. para Uhum, avançarmos em algum desses aspectos, especialmente com relação a aconselhamentos. A doutora Daniela é muito boa nesse assunto. Não e por coincidência é a ouvidora regional, né, da Justiça Federal da é. Primeira Região. Mas se Então, vocês acredito. tiverem ideias e que queiram compartilhar, tal, é muito bom, muito bom. Então é isso. Então eu Uhum, agradeço enormemente a professora Daniele, dizendo maravilhas da sua didática, dizendo maravilhas da qualidade da exposição, da organização das ideias, do tom de voz, das variações, o que fez com que todo mundo ficasse bastante ligado do começo ao fim. Então eu agradeço e desejo um bom restinho de segunda-feira para todos. uhum. Tá bom, obrigada, pessoal, uma alegria estar aqui. Obrigado, eu. Obrigada Obrigada, também ao doutora. Antônio Cláudio, ao Hugo, né, e aqueles que participaram e sempre trazendo coisas assim diferentes. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite.